vamos para mais um episódio do quadro Causos da Jo Pantaneira. Hoje eu vou contar para vocês um fato que aconteceu na minha cidade, né? Eu acho assim que essa história ela se espalhou Brasil afora. Vocês já ouviram falar, né, de uma história de que uma mulher de branco que foi supostamente abusada, né, por um familiar dentro do banheiro da escola e que depois ela vivia aparecendo? Pois é, essa história também chegou na minha cidade. E aí, gente, foi aquele falatório, né, aquele alvoroço, né, as pessoas começaram a ficar com medo de ir ao banheiro. Então, sempre quando alguém queria ir ao banheiro, pedia a companhia de alguém para ir, uma pessoa corajosa. E eu era uma das corajosas. Eu nunca acreditei, não acreditava. Muito pelo contrário, eu desafiava. Porque assim, gente, eu já tinha enfrentado tanto obstáculo, né? A minha casa, dos meus pais, na verdade, era num sítio, não, é num sítio, então naquela época não tinha energia que chegava até lá, então a gente tinha que passar depois da ponte, a gente passava por um pedaço bem grande, tudo escuro. Então aquilo ali, falar de mulher de branco, de aparição, aquilo era pequeno pelo tanto que a gente já tinha vivido, né? Os desafios diários, então fazia você ficar embrutecido, valente, corajoso. Então eu era uma dessas pessoas. Então dentro da sala de aula, as meninas que queriam ir ao banheiro pediam para a professora sempre para ir acompanhada, né? Porque tinha medo da mulher de branco. E assim, as pessoas ficavam postergando, né? Adiando a vontade de fazer, né, as necessidades fisiológicas, e porque tinha medo de ir ao banheiro. E aí, gente, uma das minhas colegas me chamou para ir, né? Porque dentro da sala de aula eu era corajosa. Eu chegava lá dentro do banheiro e falava: ah, aparece essa mulher de branco. A mulher de branco não aparecia. Então eu desafiava isso. Então, eu era, a pessoa que tinha coragem de entrar no banheiro. E ela, por algum motivo, ela me chateou naquele dia, eu não fui com ela ao banheiro, né? E ela ficava chamando um, chamando o outro, as pessoas tinham medo de ir ao banheiro. E no final da aula, eu lembro que um professor estava passando um conteúdo, e aí ele falou assim: olha, quem terminar de fazer as atividades pode ir embora. Faltava 15 minutos para terminar, né, a aula, pode ir embora. E ela é uma das primeiras que terminava de copiar, né? E aí todo mundo ficou observando que ela não foi, né? Não saiu, e foi saindo um, foi saindo outro, né? E aí ficou uma minoria dentro da sala de aula. E aí eu conversava muito, então acabava, né, deixando sempre para sair por último. E aí, um certo momento, nós olhamos para lá para o cantinho onde ela estava, e aí a gente percebeu que o xixi estava escorrendo assim na cadeira, na perna, né? E ela chorando, bem silencioso, sabe? Tentando se esconder. E aí foi sarro, né? Eu me senti tão culpada, né? Na hora eu até pedi desculpa para ela, e eu peguei, né, para tentar amenizar a situação, já que eu não tinha ido ao banheiro com ela, né? Porque ela tinha medo de ir, e ela acabou fazendo xixi dentro da sala de aula, porque não teve coragem de ir, e eu me neguei a ir, né? Fazer companhia para ela poder fazer as suas necessidades, né, dentro do banheiro. E daí, para amenizar, eu falei: olha, aquele que se atrever a tirar sarro dela, vai se ver comigo, né? E aí, assim, as pessoas tiravam sarro mais de longe. E quando alguém se referia a ela, falava: ah, fulana, a mijona? Entendeu, gente? As crianças não têm ideia do quanto é difícil, né, você ser o alvo de crítica dentro da sala de aula, porque foi uma situação tão constrangedora, mas o professor, né, tomou a frente, chamou a atenção das pessoas que estavam lá, e chamou a irmã dela, que estava em outra sala, né, providenciar uma roupa para ela e levar ela ao banheiro para se trocar, para poder ir embora. E o professor fez questão de ir lá falar com os familiares, porque era uma pessoa super responsável, né? E aí ele falava sempre sobre essa questão: falta de respeito, falta de ética, isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso não se faz. Gente, pelo amor de Deus, vocês são colegas, vocês convivem diariamente, vocês convivem mais entre vocês do que com sua própria família, então vocês têm que ter respeito, né? E aí me chamou a atenção, né? E aí falou para minha mãe, que era professora na época,
Era não, continua sendo professora, né, mas hoje é aposentada. E porque a gente não podia, né, deixar aquela situação se estender, né, porque aí a sala inteira estava tirando sarro dela, daqui a pouco seria o colégio todo. Mas não deixa de vazar informação. Mas sempre que eu vejo ela, eu lembro ela desse fato, né? Hoje ela dá risada dessa situação, mas foi bem tenso. Isso aconteceu mesmo, viu, gente? Então, hoje, o meu caso é de assombração, né? Que gerou todo esse conflito, toda essa situação dentro de uma sala de aula. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora já ouviu falar da mulher de branco. E eu falo para vocês, ela não existe, tá bom?